Com isso, pessoal, quase encerrando o nosso módulo, tá? A gente tem que falar sobre alguma lei, né? Que protege, né? Alguma regulamentação que vai proteger os nossos dados nesse mundo da cibersegurança, né? E aqui uma pequena parte, né, sobre a LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, e ela ajuda a gente exatamente a nos proteger, né, quanto aos nossos dados pessoais hoje, tá? Então é um assunto muito importante, né, que caberia mais um módulo, né, mais um curso, né, sobre a LGPD, mas a gente precisa entender o básico para a gente poder, até mesmo quando a gente for questionar ou ser questionado nesse mundo cibernético, a gente saber o que a gente está tratando, tá? Então, ó, essa LGPD, pessoal, ela é uma legislação brasileira, tá? Ela entrou em vigor em setembro de 2020, né? Aquele caso muito conhecido, né, da nossa atora lá, Carolina Dickmann, né? Ela teve ali o seu dispositivo, seu computador violado, né? E trouxe ali as fotos dela, pessoal. Então teve todo aquele problema que nós sabemos. E graças a isso, né? Até então nós não tínhamos ali algo muito certo, né? Quanto a essa proteção de lei, né? Aos dados nossos pessoais, de segurança, né, aos nossos arquivos, né, aos nossos dados ali, e isso acabou criando essa regulamentação, né, para tratar esses dados pessoais por parte, né, de empresas e organizações, visando garantir exatamente a privacidade e a segurança das informações dos indivíduos. Claro, a gente está utilizando a internet, nós estamos utilizando, né, a internet para poder consumir serviços hoje, a gente também tem que se resguardar a nossa privacidade, o que de fato a gente tem que colocar de informação, o que a gente realmente é necessário, o que não é necessário. Então, aqui embaixo estão alguns pontos importantes sobre a LGPD, né, que tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, bem como o nível de desenvolvimento da personalidade e da pessoa natural. Ou seja, eu de fato vou utilizar a internet, eu preciso consumir algum serviço, né? Mas o que eu de fato preciso, dentro dos meus direitos fundamentais de liberdade, preciso estar entregando o dado para qualquer pessoa? Né? Por exemplo, eu estou no mercado e as pessoas, quando pedem lá, você quer o CPF? Né? Então, no começo ali da nota legal, a gente falava, meu CPF aí, anota aí. Hoje não, hoje a gente digita ali, né, na maquininha, ou coloca um cartãozinho que a própria nota legal criou, para você colocar ali e escanear. Então, assim, tem informações que muitas vezes a gente falando ali, alguma pessoa pode estar anotando do lado, tá pegando. Então, a gente tem que ter esse direito também, né, de resguardar os nossos direitos quanto a algumas informações sensíveis, tá ok? Com isso, essa lei vai aplicar, né, dentro do pessoal, né, nosso pessoal e da nossa liberdade, e da pessoa jurídica também, de direito público, tá, ou privado. Com isso, independentemente do meio ali que nós estamos, o país de sua sede ou do país onde esteja localizados os dados. Então, nós sabemos hoje que a gente utiliza serviços hoje mundial. Então, eu estou contratando um serviço, esse servidor está lá nos Estados Unidos, está no Canadá. Então, a gente está em países diferentes. Então, essa lei tem que também resguardar ao nosso uso, né, de informações aí espalhadas no mundo, tá ok? O que de fato tem que ficar colocando no site, mandando para uma operadora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, tem essa lei hoje que faz essa regulamentação quanto ao nosso uso na internet, tá ok? E aí, essa LGPD hoje, ela define esses dados pessoais como o quê? Informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável, tá? E inclui como nome, endereço, e-mail, CPF, entre outros, tá? Hoje, pessoal, existe sites e grupos que vazam e-mails e informações confidenciais a todo momento, tá? Por quê? Porque antes de 2020, né, ou até um pouquinho mesmo depois que a lei foi gerada, ainda continua, as empresas requisitavam muita informação pessoal, né, que não precisava, e essas informações muitas das vezes ela vai ser vazada, né, e vai gerar aí uma venda, né, de listas, blacklists aí, aonde vai ser vendido, vai ser repassado, as pessoas querem tá ligando para as pessoas oferecendo serviço, então tanto de forma para vender produtos como de forma ilegal para os crackers ali, os hackers mal intencionados tá utilizando para o mal. Tá? Então, graças a essa lei hoje, ela consegue abranger e tratar, né, fazer essa tratativa nas nossas informações pessoais. Né? O que de fato eu preciso colocar lá que seja obrigatório ou que seja opcional. Até mesmo, pessoal, isso trouxe um impacto tão grande hoje no desenvolvimento que no banco de dados, por exemplo,
até mesmo uma modelagem de um banco, né, o que você vai estar cadastrando ali, a gente tem que ter maior cuidado se o CPF vai ser opcional agora ou se vai ser obrigatório. E se for obrigatório, eu tenho que ocultar ali e deixar só alguns caracteres disponíveis, para se caso essa informação vazar, não saber qual que é o CPF total. Então isso teve um impacto tanto em desenvolvimento, né, em nível mais baixo, quanto na parte superior aqui em cima, aonde as pessoas estão utilizando e colocando essas informações, tá ok? Essa LGPD, pessoal, ela tem uma série de princípios, tá? A gente tem que observar dessa série de princípios ali, esse tratamento de dados pessoais. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados pessoais, né? É igual um filho, né? Poxa, meus dados estão aqui, meus cartões de crédito, meu CPF, meu e-mail. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a finalidade que nós vamos estar utilizando essas informações, tá? A necessidade que eu tenho de estar podendo passar minhas informações para alguém. Qual a necessidade que eu tenho de passar essa informação X? Então, às vezes você recebe um telefonema e a pessoa começa a pedir um monte de informação, pedir, né? Ela nem está confirmando e você tem que passar essas informações. Então daí você já sabe dos seus direitos, que você não tem essa obrigatoriedade de estar passando informações sensíveis para qualquer um, tá ok? A transparência é muito importante, a segurança, a prevenção quanto a isso e principalmente a responsabilidade e da prestação de contas. Então hoje as empresas que tratam com segurança, as empresas que tratam hoje de dados de usuários, ela tem que estar inserida, né, severamente dentro da LGPD, para não incorrer, né, juridicamente, né, nessa tratativa de estar cobrando algo que de fato não precisaria, tá ok? Então isso trouxe um impacto muito positivo e graças a isso, né, diminuiu muito aí, né, um pouco esse impacto de informações de qualquer jeito. Claro que já tem informações que estão vazadas, com certeza, mas com o tempo, né, a gente pode estar entendendo mais sobre isso e evitando com que mais informações nossas sejam vazadas aí constantemente, tá ok? E o consentimento do titular dos dados é uma das bases legais para a gente tratar esses dados pessoais. Então, o consentimento, por exemplo, eu, nesse momento, sei o que eu estou passando, o que eu posso passar, o que eu devo passar, eu sei do meu consentimento. Pode ser que eu passei alguma coisa que não deveria passar, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, nesse momento que eu estou tratando alguma informação, quero contratar algum serviço, cadastrar alguma coisa, eu já sei mais ou menos o que deve ser obrigatório ou não, porque a gente já conhece a LGPD, ela sabe que tem as tratativas que vai trazer a gente esse nosso direito pessoal de nos resguardar contra os dados pessoais, tá ok? Então, a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai exigir, né, que esse consentimento seja fornecido de forma clara e específica para cada finalidade. Então, quando você for contratar alguma coisa, fala, você precisa de informar esses dados por causa disso, disso e disso. Eu preciso de fato. Então, ela vai se resguardar quanto a isso, tem que tratar ali os dados. E como que esses dados, se caso eles forem vazados, como é que esses dados vão aparecer para o mundo? Ah, não, vai estar ocultado os caracteres. Vocês podem ver que hoje, né, quando acontece algum CPF no 2024, acontece ali mesmo só os últimos dígitos, né? Quando a pessoa te liga da telefonia, ela mesmo fala, né, o seu CPF e pede para você confirmar só os últimos CPF para saber de fato que é você mesmo que está ali autenticando aquela informação, aquele protocolo. Então hoje a LGPD ela veio para ajudar muito, né, nesse consentimento, né, que somos nós titulares dos nossos dados ali pessoais, tá? E com isso, pessoal, a LGPD ela vai conferir aos titulares diversos direitos. Todo direito é bem quisto, né, pessoal, para nós, né? Então a gente tem um direito de acessar os nossos dados. Eu quero acessar meus dados e alterar meus dados. Poxa, eu mudei de celular, eu vou lá e altero meu celular, se assim for preciso. Corrigir, né, como eu falei, tá? Meu e-mail também, aquele e-mail eu não uso mais, quero colocar um e-mail agora só para aquela finalidade. Ou excluir, ou seja, além de ter já dados que eu não poderia ter ali, mas antes não existia essa tratativa, eu posso ir lá excluir meus dados agora e falar, não quero que esses meus dados estejam aí. E ele tem todo esse direito, te resguarda quanto a isso, tá? Portabilidade dos dados. Antigamente era uma chatice você fazer uma portabilidade de número. Hoje não, você vai na outra operadora, pede a portabilidade, eles mesmos já fazem, né, com os dados que já tem ali, eles já mandam ali a informação e daqui a pouco você já faz a portabilidade. Tem ali 48 horas, né, ou 72 horas, se eu não me engano, para poder estar o seu telefone feito a portabilidade entre um operador e outro, tá ok? Isso é muito importante porque nos resguarda quanto ao nosso uso hoje na internet e essa tratativa, né, de proteger os nossos dados pessoais também, tá ok? Então, essa organização, ela é responsável para garantir que a LGPD, essa lei, deve adotar medidas para proteger nossos dados pessoais,
como eu já falei para vocês, do CPF, por exemplo. Se não for cumprido, pessoal, essas disposições da lei, nós sabemos que lei é para ser cumprida. Quando a gente não cumpre alguma lei, né, nós temos aí algumas sanções, né, que podem ser cobradas, né, que pode surgir exatamente administrativas, né, sanções administrativas, que vai ter advertência, multas, principalmente multas, né, e suspensão parcial do funcionamento ou proibição total desses dados, de tratamento daqueles dados. Então, tem que ter sanções administrativas quanto ao mau uso, né, de dados pessoais de pessoas aí na internet, tá ok? Então, muito cuidado, né, o dado que você vai oferecer, de fato, pense primeiro se esse dado é necessariamente ali, você pode estar incluindo ou não, esse dado eu não preciso estar incluindo, vou colocar só o que for preciso para mim utilizar o serviço, e a LGPD já te ajuda quanto a esse tipo de uso, tá? E com isso, né, a nossa ANPD, das siglas, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a LGPD acabou criando, né, essa autoridade nacional responsável por zelar, implementar, fiscalizar o cumprimento da legislação. Então, a legislação está aí, a lei está aí, mas tem que ter algum órgão, né, que vai fiscalizar esse cumprimento dessas regulamentações, tá? Então, ela tem o poder de aplicar sanções, orientar sobre as melhores práticas em relação à proteção de dados. Então, tem aí uma equipe, né, tem uma organização que vai estar sempre melhorando aí as boas práticas para a gente estar utilizando, né, o serviço na internet hoje, né, sem incorrer, né, nesse risco de estar passando informações desnecessárias para o público, né, e para pessoas que não deveriam ter aquela informação, tá ok? Pessoal, esse módulo 2 é um módulo bem interessante, porque ele traz sobre os fundamentos, né, e os pilares, acrescentando muita coisa, tá? Então, eu peço para vocês, né, agradeço aí pelo tempo que vocês ficaram aí, voltem no vídeo se for preciso, tá? Fechamos aí mais um módulo 2, né, e logo, logo, a gente terá um módulo 3, né, que vai trazer mais características do que foi falado agora e vai fechar com chave de ouro algumas ideias que foram centradas no módulo 2, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a vocês e espero vocês no terceiro módulo aí. Muito obrigado.